É nosso entrevistado ao vivo hoje no estúdio, o subchefe da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo, o médico Rubens Cury. O professor Duda Trevisani conversa agora com o nosso convidado. Doutor Rubens, boa tarde. Boa tarde, Duda. Boa tarde, Samuel. Uma alegria, mais uma vez, estar aqui, não no programa, né? Estar aqui na companhia de dois grandes e queridos amigos. Realmente, nós temos o privilégio de ser amigo pessoal do Dr. Rubens, uma pessoa extremamente íntegra e que sempre vai ter o apoio da TV Prevê. Na outra eleição eu cutucava você estava na mídia, o Serra liberava dinheiro só por ser o intermédio, liberava para o Aloysio liberava. Tudo quanto é prefeito da região dizia, se o Rubens sair candidato a federal, eu ajudo o Dr. Rubens, eu ajudo o Dr. Rubens. E você não quis. Olhando para trás, você se arrepende? Não, hipótese nenhuma. Uma decisão muito bem pensada, uma decisão racional, saber o que eu quero da minha vida, o que eu quero para esses anos que ainda eu espero viver com saúde e poder desempenhar um papel importante na minha profissão como médico. Então, eu não me vejo como deputado, na verdade nunca me vi, não é esse o meu objetivo, não é esse meu projeto de vida. Foi o que você me falou. E não fui, não me arrependo de ter sido e não serei candidato a mais em agora cargo, também, não, de jeito nenhum. Nenhum cargo que possa disputar uma eleição, eu não desejo e não há forças que me farão mudar esse meu projeto da minha vida, que não passa por mais nenhuma candidatura. Ô Rubens, mas você é um cara importante nos bastidores do PSDB, principalmente no interior hoje. Você exerceu um papel fundamental na administração do Serra e continua mantendo na administração do Alckmin. Esse papel você gosta de fazer e pretende continuar fazendo? Eu continuei agora no governo geral do Alckmin. É um papel que me dá prazer, porque primeiro me permite continuar exercendo a profissão de médico, me atualizando, participando de congresso, estudando e ajudando as pessoas que necessitam dos meus cuidados. Em outro lugar, a atividade política também é uma coisa que eu gosto de fazer, eu me sinto bem fazer, tenho vocação e a oportunidade de trabalhar com pessoas íntegras e honestas, tanto o governador Serra, o senador Aloysio Nunes e o governador Geraldo Alckmin. Então é um aprendizado onde a gente pode desenvolver funções que ajudam em muitos municípios, né, em obras importantes para a população. Então acho que essas duas atividades que eu tenho me dão enorme prazer. E você que é uma pessoa íntima do José Serra, você acredita que ele sai candidato a senador? Então, o governador José Serra, o ex-governador, ele nesses últimos meses passou por um período difícil, né, na avaliação pessoal dele, política. Ele tem 71 anos, está inteiro, tem ainda muito a dar na tua experiência como um grande gestor, só que na vida há momentos, né? O momento do PSDB agora é o momento que eu entendo que é do senador Aécio Neves. Foi governador de Minas por 2 vezes, presidente da Câmara Federal, é um jovem talentoso, o partido hoje o apoia a nível nacional. Então eu acredito que ele será o candidato do PSDB para aglutinar a oposição em torno de um novo projeto para o país. O governador Serra ainda não decidiu, quer dizer, evidentemente, se ele desejar ir para o Senado, seria uma contribuição enorme que ele daria não só ao PSDB, mas a São Paulo. Quer dizer, vejo o senador Aloysio Nunes, o papel importante que ele tem hoje no Senado Federal, ajudando o Estado de São Paulo. Mas é uma decisão pessoal dele, evidentemente a decisão que ele tomar terá o apoio do partido. Você acha que o Serra sobe no palanque do Aécio? Eu acredito que sim. O Serra
fundador do PSDB, também o PSDB deu ao Serra tudo que ele queria, né? Candidatura a prefeito de São Paulo, 3 candidaturas, 2 a presidente da República, 1 a governador, foi senador pelo partido, foi ministro do presidente Fernando Henrique. Então ele tem uma história que poucos têm dentro do partido, e ele saberá contribuir. Ele deu uma declaração esses dias que ele vai, o PSDB é a trincheira dele para lutar contra o governo do PT. Quem você acha que vai ser o vice do Alckmin? Até porque eu acho que para governador está definido que é o Geraldo Alckmin, né? O governador vai para a reeleição. Agora, a definição de vice é sempre muito mais lá na frente, porque depende das composições políticas, né? Claro que é um governo que bem avaliado, um governo sério, extremamente cuidadoso com o dinheiro público, então vai ter uma aliança importante, e na configuração dessa aliança, lá na frente, no próximo ano, aí é definido o vice. Na nossa região, Rubens, o que você acha? O estadual, Pedro Tobias já disse aqui na TV Prevê que sai candidato outra vez, embora o Pedro tenha demonstrado que não tinha mais interesse em ser candidato. Mas ele é muito ligado ao Geraldo Alckmin e não vai conseguir falar não para o Geraldo de jeito nenhum, né? Você acha que o Pedro sai e quem pode sair federal na nossa região? O que eu tenho, às vezes, falado com o Pedro, claro, quem tem mandato, né, a vida é assim, você passa por momentos que você fica mais baixo, desanimado, e passou alguns momentos que o Pedro teve essa intenção de não mais candidatar. O que eu vejo, a região que tem um deputado, ela faz diferença em relação à região que não tem deputado. Então, se Bauru não tivesse o deputado estadual Pedro Tobias no 4º mandato, como teve importantes figuras para Bauru e região que contribuíram muito, o deputado Abraim Davos, o deputado Alcides Franciscato, o deputado Roberto Purini, o deputado Tidei de Lima, o deputado Tugan Gerame. Então são pessoas que também, na sua época, contribuíram para o desenvolvimento da cidade e região. E agora foi a vez do Pedro, que fez muito para a região e para Bauru, fez muito. Você vê os grandes equipamentos de Bauru, AME, FATEC, Hospital Regional, investimento na área viária de Bauru, como a Nações Norte, Poupa Tempo, agora a recuperação do hospital de base. Quer dizer, são trabalhos que tem a mão do deputado Pedro Tobias. Então, isso eu coloquei a ele, que é mais importante ele ter mais um mandato, mesmo porque não há nenhuma pessoa dentro do PSDB hoje que tenha condições de substituir o Pedro Tobias. Então, ele aceitou mais essa missão, que para ele é difícil, em função que ele mantém atividade médica, mas ele ainda tem condições de saúde, tem entusiasmo. Está novo ainda. Está novo, Pedro tem também, entusiasmo para desenvolver mais um mandato. Então, para Bauru e para a região, é fundamental a reeleição do deputado Pedro Tobias. Olhar nos últimos anos aí, o papel do Pedro, pela proximidade com o Geraldo Alckmin, foi fundamental, né? Fantástico. E tem mesmo no governo Serra, né? O Pedro tem muito prestígio dentro da Assembleia e no governo, porque é um político extremamente honesto, né? Uma retidão impecável, e sempre lutou por causas públicas, não causa própria. É verdade. Como é que você avalia o ano e pouco que o Pedro ficou na presidência do PSDB? A gente que conhece o Pedro sabe que o Pedro é de uma sinceridade inacreditável. Para exercer um cargo de presidente, você tem que fazer o jogo e dos interesses mais diversos possíveis. Que avaliação você faz rapidamente, sem querer sacrificar você para julgar um amigo? Não é isso. O Pedro ele tem um estilo próprio, né? É muito sincero e fala o que deve falar, e nem sempre as pessoas gostam de escutar a verdade. Quer dizer, as palavras mesmo às vezes verdadeiras doem, né? E o Pedro, claro, arrumou alguns atritos, mas ele foi presidente num momento difícil de uma campanha eleitoral municipal, que você tem interesses dentro da cidade, como o governador fala, conflitos dentro da aldeia,
que nem sempre é fácil de resolver, mas terminando a eleição municipal de 2010, o balanço foi muito positivo, né? O PSDB interviu em algumas cidades sob a liderança do Pedro Bias, que foi exitosa. Então ele deu uma contribuição enorme para unificar o partido, propôs à direção regional as prévias nos diretórios, que foi uma coisa, um avanço importante. Enfim, eu acho que ele foi um grande presidente, conseguiu unificar as alas do governador Geraldo, no momento do governador Serra, enfim. O Pedro é esse estilo dele, que trabalha, que fala, mas que no final os resultados aparecem. O Luiz Carlos da Bela Vista, ele faz uma pergunta interessante assim. Ele fala: por que o PSDB não vem a público rebater à altura as inverdades que são ditas pelo PT na imprensa? Veja bem, o PT tem uma característica, né, tem uma estratégia de criar fatos, né, criar inverdades, até essas mentiras tornarem-se verdades. O PSDB reage na Assembleia, reage na tribuna do Senado, da Câmara Federal, mas não tem essa dureza que o PT às vezes tem de acusar, nós não temos de rebater. Tanto que agora essa questão, talvez ele tenha dito isso do cartel do metrô, as mesmas empresas que participaram do metrô de São Paulo participam abertamente de todas as concorrências hoje, né, do governo federal, tanto na área de metrô como na área de trens. E o presidente do CAD, aquele que levantou, ele hoje descobriu que ele é assessor de um deputado do PT. Então foi uma orquestração política, só que o PSDB não passa a mão de companheiros se for provado alguma corrupção, diferente do PT, que passa a mão na cabeça dos mensaleiros. Então o governador pôs uma comissão de pessoas que não fazem parte do governo, da sociedade civil, para ajudar, junto com o Ministério Público, a Polícia Federal, e apurar se houve cartel. Se for comprovado o cartel, essas empresas não participarão mais de licitações do governo e mais terão que restituir os valores eventualmente superfaturados, e se houver algum funcionário público envolvido disso vai ser demitido por justa causa e responder às inquéritos no Ministério Público e na Polícia Federal. Você, pessoalmente, como é que você viu a decisão do Supremo Tribunal Federal, Rubens, em relação aos mensaleiros? Não, decepciona como cidadão, né, que você esperava um julgamento que já demora 8 anos, tem um fim. Quer dizer, ninguém aguenta mais ver pessoas que cometeram um crime comprovadamente já estarem impunes. De outro lado, a justiça tem normas e leis que precisam ser respeitadas, né? Os advogados dos réus, quer dizer, têm inteira liberdade de apresentar os tal dos embargos infringentes, que tem uma brecha na lei que permite isso. Mas eu acho que o crime cometido já está muito bem documentado, quer dizer, pode ser que diminua as penas, mas estão condenados, né? Estão condenados. Por que não começa a cumprir pena já, né? Exatamente. Agora, o Brasil inteiro viu que houve realmente o maior escândalo político da história brasileira, né? História republicana. Comprou consciências, né? Comprou voto, né? Isso é pior que tudo, né, Rubens? Exatamente. Pior do que ladrão ainda, né? O Horácio Giacomini, lá de Duartina, um grande amigo. Boa tarde, Duda e Dr. Rubens Cury. Tenho orgulho pelo Dr. Rubens Cury ter sido morador de Duartina. Boas histórias foram construídas naquela época. Eu peço que não esqueça de nossa cidade. Estamos aguardando sua visita em breve. Duartina é uma cidade querida, né? Morei lá. E você foi generoso na distribuição de verba ali. Você fez umas coisas bacanas, né? Não, nós demos a oportunidade na época de contribuir muito para o parque ecológico lá, Ciro Simão, que é o nome
pai do prefeito Enio, ajudamos também muito o ex-prefeito Juninho e agora continuando ajudando o Artina. Primeiro porque são administrações sérias, um povo extremamente acolhedor. Tive um enorme período da minha vida lá muito importante, na adolescência que morei lá, então tenho um enorme carinho pela cidade e ainda mantenho lá velhos e queridos amigos que quando dá um tempinho eu sempre passo lá. Ô Rubens, o que tem de verdade? O Pedro disse que isso não é verdade de jeito nenhum aqui. Mas a gente escuta, a gente da TV que conversa com todo mundo, que o dinheiro não está tão fácil chegar na região pelas mãos do Alckmin como chegava pelas mãos do Serra, onde você era o cabeça que distribuía e tinha a carta branca do Aloysio para isso, né? O que tem de verdade? É verdade isso? Os municípios estão comendo dinheiro mesmo também, o Estado também, ou realmente diminuiu a grana para a nossa região? Não, o que houve é o seguinte: em 2008, 2009, 2007 a 2009, a situação econômica mundial e brasileira era muito, muito, muito favorável. Então, o governo do Estado tinha realmente recursos com uma arrecadação muito forte, né? Então, havia mais recursos para os municípios, até mais rápido. Agora, no primeiro ano do governo Geraldo Alckmin, ele passou por dificuldades financeiras, agora é um governo enxuto, é um governo que zela pelo dinheiro público. Mais de um ano para cá as coisas melhoraram novamente. Então todos os municípios da região estão sendo atendidos. Ontem ainda eu despachei com o governador até tarde da noite, 8, 8h30. Liberamos recursos para as cidades da região, inclusive do Artina, que vocês vão ser informados brevemente. Então as emendas do deputado Pedro Tobias, todas foram liberadas. Agora, dia 10 de outubro, na quinta-feira, assinaremos convênios liberando recursos para 400 municípios. Então, o governo é um governo presente em todos os municípios, em vários tipos de obras, infraestrutura, melhor caminho, agora um plano de recuperação das unidades básicas de saúde. Todos os municípios abaixo de 50 mil habitantes vão receber uma van ou uma ambulância, um tipo de caminhão, um ônibus escolar e uma creche de 1.700.000. Tanto que a primeira creche inaugurada foi em Lençóis Paulista, uma creche modelo. Então não haverá nenhum município da nossa região sem uma ou duas creches e esses investimentos que eu já coloquei. O dinheiro vai estar mais curto para os municípios mesmo, né, Rubens? E é nacional isso, né? Realmente a crise está pegando principalmente os municípios, né? Os municípios sofrem. A arrecadação dos pequenos municípios é ICM, que é recurso estadual, e o Fundo de Participação dos Municípios, que é federal. Esse caiu muito, em função de muitas medidas do governo federal, diminuindo muitas alíquotas, ICMS, tudo isso repercutiu. O regime é muito federalista. 60% dos recursos ficam na União, 25% nos estados e o restante nos municípios. Enquanto não houver um redirecionamento dos recursos federais, os municípios vão ficar sempre dependendo de recursos estaduais e federais. Você vê a situação das Santas Casas. As Santas Casas estão à beira da falência. Quase todas, né, Rubens? Todas, porque o governo federal ele foi tirando o corpo nos últimos anos na questão da saúde, deixando para os municípios e para os estados. Não reajusta a tabela SUS há 10 anos. Então, se uma Santa Casa hoje interna uma pneumonia que fica para a Santa Casa R$1.000, o SUS vai pagar R$400. Então, faz 10 anos que está parado. 10 anos. Isso, tudo então, isso? Então o governo faz muita propaganda na área da saúde para levar o nome do ministro que quer ser candidato a governador, uma política de saúde para trazer médicos de fora, quando sabemos que isso não vai resolver o problema da saúde no Brasil.
Então é uma cortina de fumaça. O governo federal, de 2010 para cá, foram fechados 14 mil leitos SUS no Brasil. 14 mil. Isso dá aproximadamente mais de 100 hospitais fechados. Eu li, o que tem de verdade nisso? Esses médicos cubanos que estão vindo, lá tem faculdade de medicina em 4 anos, em 6 e em 8. Que a maioria dos que estão vindo são muito mais um paramédico do que um médico, né? Claro, uma pessoa que pode ser muito útil no aspecto da medicina familiar, higiene, etc, na orientação. Mas o que tem de verdade nisso? Que é muito mais um paramédico do que um médico. Na verdade, a formação do médico em Cuba, hoje o médico cubano, a medicina hoje, para Cuba, é o principal exportador de Cuba, é médico. Então manda médico para Venezuela, manda médico para Bolívia. África. E o governo ganha com isso, porque esses recursos que os médicos vão ganhar, na verdade, não são para eles. Os 10 mil reais, 80% foi para o governo cubano. Então isso é uma semi-escravidão. Então, não há nada contra a vinda de médicos estrangeiros, porque a maneira que foi colocada isso, quer dizer, passou por cima dos conselhos regionais de medicina. Quer dizer, não, e ele tirou a autoridade do conselho agora, né? Tirou, é um negócio absurdo. Agora tirou o conselho. Quer dizer, nem na época da Rússia, do comunismo, fazia isso. Quer dizer, uma medida do governo que tirou a autonomia dos conselhos regionais de tudo medicina. quanto é conselho. Quer dizer, existe uma lei que obrigaria o revalida, né, as pessoas que vierem fazer medicina no Brasil passarem por um exame, que isso é feito no mundo inteiro. E aqui não, uma medida provisória permitiu que esses médicos, que eu acredito que a maioria não tem um preparo para exercer a medicina no Brasil, fazer esse tipo de trabalho. Agora, falta investimento na saúde, falta investimento nos hospitais, falta melhorar a tabela SUS, e falta, mais do que isso, quer dizer, tornar os serviços de saúde de fácil acesso à população mais pobre. O Pedro Valentim, ele faz uma pergunta interessante aqui. Ele fala, um dos projetos que estava dando certo no estado de São Paulo foi a Escola da Família, que consistia na abertura das escolas estaduais aos finais de semana para a população praticar esporte e lazer. Não só para isso, tornava os prédios estaduais ocupados no final da semana, não sujeito a vandalismo, né? Implantados pelo ex-governador José Serra. O Pedro está defendendo, o Pedro Valentim, que isso era uma coisa boa. No entanto, o governador Alckmin, ao assumir o lugar do Serra, praticamente acabou com esse projeto. Como que o senhor vê isso? Não houve isso. O problema houve uma readequação do projeto. Existe ainda o projeto Escolas de Família. Tinha muitas escolas que, na verdade, existia esse projeto, mas não funcionava. As escolas ficavam ociosas, os alunos não iam nos finais de semana. E mais do que isso, o importante é que dá oportunidade para os professores trabalharem de finais de semana e o governo pagar um curso, estagiários, um curso superior que eles estivessem fazendo. Existe ainda escolas de família e escolas que realmente dão um volume de alunos que justificam você manter o professor e a escola aberta. Então não houve o fim desse projeto, que na verdade iniciou-se no governo Geraldo Alckmin. Depois manteve no governador Serra, que diminuiu um pouco, e se manteve agora. Mas foi implantado no governo Geraldo Alckmin. É verdade. O doutor Natanael pergunta, doutor Rubens, se o presidente do CAD, que apura as denúncias contra o metrô, é filiado ao PT, no entanto saiu no Estadão que o corregedor-geral do governo que está apurando o caso é afiliado ao PSDB. Inclusive, o Andréa do PSDB está indiciado pela Polícia Federal. Tem que punir os mensaleiros do PT, mas também tem que punir os mensaleiros do PSDB de Minas Gerais e de Brasília, que até agora não foram julgados. Concordo com você. Tem que punir quem rouba o dinheiro público. Do corregedor, o corregedor é indicado pelo governador. Por isso que o governador fez uma comissão que não participa nenhum membro do governo. Comissão que tem a OAB,
tem sindicatos, tem Ministério Público para apurar de uma forma isenta o que houve de irregularidade. Mas o corrupto não tem cor, o corrupto tem que ter pena, independente de ser PSDB, PT e qualquer outro partido político. O Pedro Valentim volta a perguntar aqui. Ele fala: em 1998 o governador Fernando Henrique trouxe médicos cubanos no estado do Tocantins, mas devido à pressão das entidades médicas ele suspendeu a vinda. Sabia disso? Não sabia, Valentim, eu desconheço. O presidente Fernando Henrique, né, em 98. Eu desconheço isso. Não, ninguém é contra a vinda de médicos. É a maneira como foi feito, maneira muito rápida, né? E o governo, a bandeira do governo hoje é mais médicos, quer dizer, a bandeira do governo deve ser mais saúde, mais saúde. Melhorar a situação de saúde do país. O Reginaldo, boa tarde a todos. Embora o programa Mais Médicos seja uma mentira leitoeira, corporativismo dos médicos, não tem direito de tratar, os médicos não têm direito de tratar os profissionais de forma racista e preconceituosa. Se o Conselho entende que o Brasil não precisa de mais médico, então por que um cidadão demora em média mais de um ano na fila para passar por uma consulta médica? Como o senhor avalia esse corporativismo entre a classe médica? Tá, primeiro te respondo. Como médico, realmente o que houve, acho que no Ceará, no aeroporto do Ceará, foi uma coisa que você tem que... Nominável isso daí, né? As pessoas descendo lá do avião, os médicos cubanos sendo xingados por médicos cearenses, né? Isso não pode acontecer, não, porque esses médicos, eles vêm com boa intenção, né? São pessoas que ganham muito pouco, acho que ganham $50 por mês em Cuba, então eles têm direito a trabalhar em qualquer país, desde que faça as coisas de uma maneira regular. Eu acho que o problema, o Brasil é um país o segundo país em número de escolas de medicina. Nós temos praticamente 200 faculdades de medicina. Perdemos só da Índia. Os Estados Unidos tem 140 faculdades de medicina e tem mais de 300 milhões de habitantes. Então o problema não é a falta de médico, o problema é a concentração de médicos nos grandes centros. Então o que eu acho que deveria ter? Uma carreira do médico público federal, como existe carreira de juiz, de promotor. Um bom salário, como de um juiz ou promotor. Comece em cidades pequenas. Se ele for bem por mérito, ele vai para cidades médias, depois para cidades maiores, onde termina e aposenta e pode depois desenvolver a profissão de maneira privada. O que acontece hoje? O médico vai para uma cidade pequena, uma cidade de 5, 6 mil habitantes. Tem um salário, normalmente paga pelo município, sem condições de exercer a medicina, quer dizer, sem aparelhamento, dificuldade de fazer diagnóstico, dificuldade depois de encaminhar o doente. Qualquer erro médico, qualquer problema, uma intercorrência no paciente, que talvez não seja nem por erro médico, por falta de estrutura, esse médico vai levar um processo, ficar indisponível os seus bens, perder a carteira do Conselho Regional. E mais do que isso, a família hoje, antes as mulheres, as esposas, se contentavam em morar com o médico numa cidade pequena e passar por todos esses problemas. Hoje não, hoje a mulher vai querer morar numa cidade que tenha, possa educar seus filhos, né? A mulher trabalha, não vai querer acompanhar o marido numa cidade pequena onde ela não tem emprego. Então, se não houver essa mudança nesse paradigma e criar uma carreira do médico público federal, esses problemas vão continuar. Ô Rubens, pelo que eu senti na entrevista com o Pedro Tobias, né? Parece-me que ficou longe a possibilidade de Bauru conseguir a sua faculdade de medicina estadual, né? Pelo governo do estado, né? Então, eu participei da última reunião sobre... Primeiro, a cidade de Bauru tem uma estrutura hospitalar que poucas cidades têm. Tem condições totais de ter uma faculdade de medicina. Instituto Lauro Souza Lima, o Hospital do Centrinho,
o hospital estadual, maternidade, o ambulatório médico de especialidade e o hospital de base agora que o governo está entrando com recursos para recuperar o hospital de base. Devemos ter a presença aqui talvez no dia 11 ou 12 do secretário estadual da saúde aqui, o Dr. Davi Wippe. Então, a luta nossa é para ter uma escola de medicina pública. Porque ter particular é fácil. Pública, ou Unesp, ou Unicamp, ou USP. O governador autorizou já procurar alguma das 3 universidades, quais teriam mais interesse, para viabilizar isso. Então, na última reunião, no gabinete do governador, estava o Pedro Tobias, o secretário, então, Giovanni Thierry, a vice-reitora da Unesp, que foi diretora da Faculdade de Medicina de Botucatu, a doutora Marilda. Então, foi discutido o que o governador falou, quer dizer, não pode nem o governo bancar toda a faculdade, porque a Unesp ela tem estrutura próxima, tem recursos, tem um orçamento próprio. 0,9% do ICMS é para as universidades. Então, eles têm autonomia na alocação dos recursos. Então, terminou nesse entendimento. A Unesp tinha que passar pelo Conselho Universitário a decisão de receber a Escola de Medicina de Bauru. Não tem nada a ver com a Faculdade de Medicina de Botucatu. Falou, eles só concordam desde que tem um repasse maior de ICMS, né? Exatamente. Então, a coisa parou aí, mas então não morreu esse projeto. Eu acho que nós devemos, as coisas na vida e as coisas públicas são difíceis de acontecer. É verdade. Então você tem que ficar em cima, insistindo com perseverança. Eu acho que isso daí pode ser retomado. O Pedro não quer falar muito nisso porque criou uma enorme expectativa. Há muitos anos isso não aconteceu. Então ele não quer voltar a esse assunto antes de ter alguma coisa mais bem definida. Rubens, já estamos com mais de 50 minutos de programa. Mais alguma coisa? Não. Acabou de chegar um e-mail aqui que quer saber se eu e você lemos o livro A Privataria Tucana. Eu nem sabia que existia esse livro, Henrique, mas eu vou procurar, vou ler. E o que acharam do livro? Você leu? Não li, mas eu sei que existe esse livro escrito por uma pessoa desqualificada. Quem que escreve? Não sei, ele só escreveu esse livro na vida. Deve ter recebido muito dinheiro do PT ou de algum sindicato para escrever esse livro. E eu não li e nem vou ler, porque não tem absolutamente nenhum crédito. Mais alguma coisa, Rubens? Infelizmente já estamos aí com 55 minutos de programa. Não, apenas agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, rever queridos amigos, de conversar com a população da nossa região e dizer que a TV Prevê continua sendo, né, o porta-voz de todas as pessoas, políticos ou não, que vêm aqui e têm interesse em falar alguma coisa sobre Bauru e região. Desejar a você, Duda, fazia algum tempo que eu não te via, você está muito bem, graças a Deus, ao meu querido amigo e conterrâneo Samuel e às pessoas queridas aqui que sempre nos recebem tão bem. A Nádia também. Um abraço a todos e obrigado. Rubens, obrigado pela presença. Obrigado, um abraço para você, obrigado. Bom, tá aí um grande homem público na nossa região, 2 vezes prefeito de Pederneiras e que continua exercendo esse cargo importante no governo do estado e o que nós queremos é isso, é gente da grande Bauru, da grande região de Bauru, exatamente favorecendo a nossa região. Esse é o nosso mundo, é a nossa região. Continue ligado aí nos horários alternativos da TV Prevê.